Olá, minha Paraíba, muito boa noite a todos. A partir de agora está no ar a tal da política e os moídos que ela traz. Todas as semanas, trazendo sempre um entrevistado que tem pautado o Estado, essa mesa que tem trazido os principais debates da política paraibana. Todas as semanas, terças e quintas-feiras, estamos trazendo entrevistados que têm levado ao conhecimento da população paraibana o que tem desenrolado na pauta política, os detalhes das conjecturas nesse meio e principalmente trazendo o debate à cena principal, aqueles que estão sendo como atores nessa novela que é a eleição de 2026. Hoje eu estou recebendo nos estúdios da tal da política o coronel Sérgio Fonseca, ele que já administrou a parte penitenciária do estado da Paraíba, já foi por muitos anos comandante da Polícia Militar do estado, deu uma cara nova à Polícia da Paraíba, deu uma cara de fato de operacional à Polícia Militar do estado, está aqui conosco hoje, ele vai disputar o mandato de deputado estadual pelo Partido Republicanos e está conosco para falar sobre eleições 2026 e vai falar também sobre todo o seu retrospecto à frente do comando da Polícia Militar. Coronel Sérgio Fonseca, satisfação tê-lo conosco aqui na tal da política de hoje. Boa noite. Boa noite, Rudinei. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na tal da política. Realmente um programa que, nesse momento, ele é muito importante para a população paraibana, para não dizer para a população de todo o Brasil. Nós sabemos que a política, Rudinei, ela define os rumos e a direção do país e, no nosso caso, do nosso estado. Então, para mim é uma satisfação, uma honra estar participando desse programa e espero que a gente consiga tirar todas as dúvidas e conseguir fazer um debate aqui importante para que o eleitor ele possa, no momento de votar, Rudinei, tomar a melhor decisão, porque, como eu disse, a política define o rumo de uma nação. Coronel Sérgio, o senhor tem uma história importantíssima no estado. Aí o senhor, na Polícia Militar, foi designado para ser o comandante, aquele que teve ideias, que pautou e que revolucionou há um tempo atrás a parte penitenciária do nosso estado. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse primeiro passo na administração pública do estado da Paraíba, no governo do estado, essa primeira experiência antes mesmo de ter assumido o comando da Polícia Militar. Rudinei, antes de assumir o comando da Polícia Militar, eu fui secretário de Administração Penitenciária por 4 anos. Mas é importante a gente contextualizar, né? Em 2006, eu era comandante da tropa de choque e fui convidado para ser diretor de uma unidade prisional. Naquela época era a Penitenciária de Segurança Máxima Geraldo Beltrão. Nós não tínhamos o PB1. Passei naquela unidade pouco mais de 2 anos. Fui logo em seguida para a Penitenciária Juiz Hitler Cantalice, que é a nossa penitenciária de segurança média. Naquele momento, naquele período, os presos do regime semiaberto e aberto, eles dormiam, né, na penitenciária, e nos finais de semana e também feriado, eles também eram recolhidos. Hoje não mais, hoje eles utilizam tornozeleira eletrônica. Inclusive é um tema que nós vamos falar mais na frente, que é a falta de vagas no sistema prisional. Depois eu fui diretor da penitenciária PB1, PB2, por 2 vezes. Comandei batalhões da Polícia Militar, mas dentro do sistema penitenciário eu também fui gerente da GESIP, né, que é gerente do sistema penitenciário, por 2 anos. Então, quando eu cheguei para comandar ou para ser secretário de Administração Penitenciária, eu já tinha uma história construída dentro daquela secretaria, né? E conhecia os problemas da administração penitenciária de perto, porque tinha sido diretor de presídio, tinha sido gerente do sistema prisional, tinha sido inclusive gerente também de segurança da Fundac, né, que são os menores infratores. Então, de imediato, conhecendo os problemas daquela secretaria, nós fizemos um planejamento estratégico para identificar exatamente os pontos fortes e os pontos fracos da administração penitenciária. Esse planejamento estratégico foi realizado com a colaboração de diversos policiais penais e outros profissionais que ali atuam na administração penitenciária, e nós conseguimos desenvolver naquela passagem ali de 4 anos, sempre lembrando
que durante os 4 anos que tivemos na administração penitenciária, nós tivemos 2 anos que foram muito difíceis, né? Que foi o período da pandemia, da Covid-19, mas nós conseguimos, de imediato, com muito diálogo e muita articulação, primeiro, aprovar o plano de cargo, carreira e remuneração daquela categoria, que era algo que era histórico para os policiais penais. Nós conseguimos transformar a categoria de agente penitenciário para policial penal. Conseguimos também, Rudney, isso tinha sido identificado como um ponto fraco no nosso planejamento estratégico na época, a questão do armamento. Nós encontramos uma secretaria que tinha 180 armas. Das 180, 36 eram pistolas e 150 eram revólveres. Nós fizemos uma compra de 1.500 pistolas e também compramos fuzis, os primeiros fuzis da administração penitenciária, a mesma coisa com munição. E também compramos 1.500 coletes para que todo policial penal tivesse a sua pistola e seu colete de forma individualizada, né? Então, fizemos um plano de contingência, porque o nosso planejamento estratégico tinha sido definido para 10 anos naquela época, mas com a Covid-19 praticamente tudo teve que ser mudado, né? Mas fizemos um plano de contingência que eu julgo que foi um dos melhores do Brasil. Porque, para você ter ideia, Rudney, nós tínhamos uma população carcerária de 13.500 apenados e durante 2 anos da pandemia, apenas 4 privados de liberdade morreram pela vítimas da Covid-19. Coronel, somente um detalhe. A mudança de agente penitenciário e essa conquista para ser um policial penal, o que mudou na vida dessas pessoas que trabalhavam há muitos anos nessa condição? Olha, primeiramente, já havia sido reconhecido, logicamente, de forma nacional essa mudança, mas precisava da aprovação local, a efetivação no Estado, né? E o ex-governador João Azevedo, agora senador, quando fez o nosso PCCR, logo após, reconheceu os nossos agentes penitenciários como policiais penais, né? Até porque eles já são policiais, eles exerciam essa função de policial. E para estes profissionais era algo de fundamental importância, né? Até porque, Rudney, segurança pública, para quem entende de segurança pública começa dentro das unidades prisionais. Se você não tem um sistema prisional equalizado, onde o Estado verdadeiramente tem o domínio das ações dentro do sistema prisional, a segurança pública, ela provavelmente, naquele Estado que não consegue ter o domínio total da unidade prisional, ele vai perder a guerra para as facções criminosas. Então, esses policiais penais, eles são profissionais que realmente precisam ser valorizados. E você tem que ter um investimento muito grande dentro do sistema prisional, porque a administração penitenciária, eu costumo dizer que as nossas polícias, elas são muito competentes. O criminoso, quando ele se destaca, rapidamente ele é preso. Agora, se ele for preso e chegar numa unidade prisional e ele não tiver o controle do Estado sobre ele, ele vai facilmente ter acesso ao aparelho celular e vai continuar comandando as suas ações dentro do presídio, só que com a proteção do Estado. Porque quando o cara está dentro do presídio, e quando ele é um líder de facção... Sob a tutela do Estado. Ele está sob a tutela do Estado, mas vamos lá. Ele está dentro de uma cela, se ele é um líder de facção. Aqueles presos que estão na cela dele estão fazendo a proteção dele. Você concorda comigo? Concordo. Se ele está dentro de um pavilhão que é de uma facção, aquele pavilhão todo ali está fazendo a segurança dele. Está sob o comando, e né? Fora essa proteção que ele tem, ainda tem a proteção dos policiais penais, dos policiais militares que estão ali fazendo a guarda. Ou seja, ele fica mais seguro do que nós que estamos aqui fora. Então, assim, o policial penal, o sistema penitenciário, ele é a raiz para que você tenha uma segurança pública de qualidade. Isso em qualquer estado. Foi essa experiência, foi esse convívio no sistema prisional por muitos anos,
tomando conta, gerenciando esse sistema aqui no estado, foi que lhe trouxe a ideia, que eu já pude ver em suas redes sociais, até entrevistas que pude fazer com o senhor ainda lá atrás, onde o senhor criou um projeto para modificar a estrutura de penitenciárias aqui no estado da Paraíba e transformá-las em algo útil e, vamos lá, dar serventia àquele local e automaticamente dar também um movimento a esses apenados que estavam em condição talvez que não pudesse ressocializar? Sem sombra de dúvidas, Rudinei. Quando a gente fez esse planejamento estratégico, por isso que eu falo porque experiência é algo que você só adquire se você com o tempo, não tem jeito. Nós fomos diretor de unidade prisional e nós fomos gerente do sistema antes de ser secretário de administração penitenciária. Então, eu conhecia a fundo como funciona uma unidade prisional. E qual é a máxima que qualquer policial penal, qualquer servidor da administração penitenciária vai te dizer? É que preso que trabalha não dá trabalho. A ociosidade é o grande problema do sistema prisional. A ociosidade é o grande problema do sistema prisional. Então, quando nós fizemos o planejamento estratégico, ali em 2018, 2019, nós fizemos a criação da cidade penitenciária. O que seria a cidade penitenciária? É um projeto simples, porém, ao mesmo tempo complexo, porque você precisa ter uma ruptura na atual forma de você gerir os presídios, as unidades prisionais no estado da Paraíba. Consiste em quê? Retirar as unidades prisionais dos centros urbanos, colocar em um local mais afastado, agora uma área onde você tenha realmente um sistema prisional com uma limitação geográfica que as pessoas não possam construir. Se você passar ali no Roger, por exemplo, você vai ver a muralha do presídio do Roger aqui e você vai ver residências a 5 metros da muralha. Então isso não existe. Você tem que ter uma área de segurança onde esses presídios fiquem concentrados. Uma área de segurança policiada que as pessoas não possam se aproximar, não possam construir próximo ao presídio. E o que está contido na idealização do seu projeto, que o senhor já tirou do papel e a informação é que o senhor vai entregar nas mãos do governador Lucas Ribeiro? Sem sombra de dúvidas. Nesse modelo, você retira dos centros urbanos, você coloca numa área mais isolada, porém você coloca indústrias para que o preso ele possa trabalhar. Trabalhando, ele vai primeiro custear as despesas dele, até porque não é justo que nós, homens de bem, trabalhadores, a gente fique pagando só a alimentação e a estadia do preso por ele ter cometido um crime. Então ele tem que trabalhar para custear. E uma parte desse valor que ele vai estar recebendo vai voltar para o Estado exatamente para que ele possa custear a sua estadia. Mas uma parte também vai para a família do preso. Porque muitas vezes o preso, ele sustenta a família dele com o crime. Então quando ele vai para o crime, quando ele é preso, a família dele fica abandonada. Então ele trabalhando, uma parte do salário dele vai para a família. Nesses moldes ele deixa de sustentar a família com o crime e passa a sustentar a família com o trabalho dentro do presídio. Dentro do presídio, Rudney, até porque é importante que nesse momento, aí sim vai vir a reintegração social, vai vir a ressocialização de verdade. Porque você coloca o preso para criar valores. Imagine só, ele vai começar a ter uma rotina dentro do presídio. Ao invés dele ficar naquela ociosidade de 1 hora de banho de sol e 23 horas dentro da unidade prisional, esse preso ele vai ter um horário para acordar, um horário para trabalhar, ter a sua hora de almoço, seu descanso, retornar para o trabalho. Eu estive no mês passado em Santa Catarina, em um complexo prisional que naquela época, lá de 2019, quando a gente fez o planejamento estratégico, logicamente, nós fizemos um diagnóstico dos sistemas penitenciários do Brasil e nós vimos que isso já acontecia em Santa Catarina. Nós fomos lá conhecer e eu retornei para Santa Catarina agora no mês passado e fui no complexo prisional de São Cristóvão do Sul, que fica ao lado da cidade de Curitibanos. Funciona dessa forma. Pra você ter ideia, lá são 1.850 presos nesse complexo. 1.550 presos trabalham. Agora, quando eu falo em trabalho, Rudinei, eu não estou falando naquele trabalho mais artesanal para passar o tempo, não. Eu estou falando no trabalho de fazer colchões,
de fazer estofado, fazer... Se você comprar um martelo da Tramontina, por exemplo, estou fazendo aqui a propaganda, mas o cabo do martelo foi produzido numa penitenciária de Santa Catarina. Então, ele realmente aprende uma profissão. Lá tem linha de produção até de geladeira dentro das unidades prisionais. Mas então, mesmo sendo um estado com uma cultura um pouco diferente do estado da Paraíba, é possível implantar um projeto semelhante a esse, funcional aqui no estado? É totalmente possível. É totalmente possível. Agora, por isso que eu disse, é simples e complexo ao mesmo tempo, porque você tem que ter a ruptura do atual sistema. O que é que acontece hoje no estado da Paraíba? Eu vou te dar o exemplo da nossa maior unidade prisional, o complexo prisional do Silvio Porto. O Silvio Porto, que fica ali em Mangabeira. Aquela unidade tem aproximadamente 1.000 vagas. Ela tinha 760 e poucas vagas. Fizeram um anexo com os pavilhões da penitenciária Juiz Hitler Cantalice, que era a penitenciária de segurança média. Os presos da média foram colocados tornozeleiras e os pavilhões da média ficaram para o regime fechado. E agora ela deve ter 1.000 vagas, ou aproximadamente 1.000 vagas. Mas tem quase 3.000 presos. Então é impossível você trabalhar reintegração social ou ressocialização, como queiram, numa unidade que tem 1.000 vagas e tem 3.000 presos. E que você não tem como instalar, por exemplo, ali em Mangabeira, naquele complexo prisional, uma indústria, por exemplo. Então você precisa ter essa ruptura. Você precisa pegar aquela área ali e entregar para a população. Entregar como? Através de um parque, por exemplo. Eu estou dando exemplo de um parque, mas pode ser outras coisas. Um parque ecológico, até porque ali existe uma área de preservação permanente que é a nascente do Rio Cabelo, que fica do lado da penitenciária Silvio Porto. Então você tem, você pode trazer esporte, você pode trazer lazer, você vai valorizar o bairro de Mangabeira, você vai diminuir a quantidade de crimes ali ao redor daquela área, porque, querendo ou não, você tem um ambiente ali que é extremamente perigoso para quem mora ao lado, uma rebelião, uma fuga de unidade prisional. Então você vai estar valorizando o bairro de Mangabeira. Você vai estar tirando aquela área ali e vai estar entregando para a população de Mangabeira uma área que as pessoas vão poder utilizar de uma outra forma que não seja o presídio. E outro detalhe, Coronel, o senhor deve ter sentido o tempo que o senhor trabalhou lá, que, por exemplo, os moradores do entorno, eles devem, no dia a dia, estar incomodados, né, com aquele presídio naquele local. Até o senhor citou um ponto importante, acontece uma rebelião, né, acontece uma fuga de presos. Então, aquelas pessoas do entorno, todas elas ficam vulneráveis a qualquer tipo de eventualidade numa situação adversa como essa. É possível também levar a mensagem dessas pessoas que residem no entorno para reforçar ainda mais o seu projeto? Sem sombra de dúvidas. No orçamento democrático estadual desse ano, a população de Mangabeira votou exatamente na retirada do complexo prisional. Foi a prioridade que eles escolheram. A própria população de Mangabeira. Assim como, no orçamento democrático estadual desse ano, a população do bairro do Roger votou também na retirada do presídio do Roger ali. Porque, como eu digo, Rudinei, talvez há 30, 40, 50 anos atrás, quando essas unidades prisionais foram construídas, você não tinha residências ali ao lado. Só que hoje a realidade não é mais essa. Mangabeira é um bairro que é privilegiado, fica perto da praia, fica perto de shopping, fica perto do centro da cidade, e você tem ali mais de 10 hectares ocupados por um presídio. E eu ainda vou colocar mais um adendo. O bairro do Roger e o bairro de Mangabeira, os bairros que nós citamos há momentos atrás. Com a retirada desses presídios do Roger e o PB1, desses setores, e levando para a oportunidade para outros locais, como o senhor disse, fora do contexto urbano,
ainda mais valorizaria a parte imobiliária. Sem sombra de não é? dúvidas. Porque automaticamente as próprias residências do entorno, né, construindo lá um parque, um condomínio ou o que seja, passa a valorizar ainda mais a parte venal do valor dos imóveis. Eles aumentam após a saída de um presídio desse do seu bairro. Então, até a parte imobiliária também passa a funcionar, né? Sem sombra de dúvidas, Rudney. Então, assim, essa proposta, ela é uma proposta que ela é extremamente positiva para a população. A população ganha em qualidade de vida, ganha em segurança. Essa proposta é positiva para o preso, porque o preso ele deixa de estar em um local, como eu te falei, que tem 1.000 vagas e tem 3.000 presos, e vai para um local onde ele vai ter vagas suficientes para que ele possa ter dignidade, mas também vai trabalhar, porque é importante a gente trazer esses valores para os presos. A sociedade ganha novamente porque eles vão estar custeando, porque uma parte do salário deles vai retornar para custear a sua estadia no sistema prisional. E também, Rudney, ganha o empresário. Que essa foi uma das conversas mais importantes que eu tive em Santa Catarina. Porque a população tem que entender o seguinte: o preso, pela lei de execuções penais, ele não fica regido pela CLT. Ou seja, ele é regido pela lei de execuções penais. Então o empresário, ele se livra nesse momento, entre aspas, dos encargos sociais. Então, o empresário ele vai ter a obrigação de pagar para o preso um salário mínimo. Uma parte desse salário volta para o sistema prisional. Então, assim, o empresário também ganha. Termina sendo a mão de obra mais barata. Termina sendo uma mão de obra, não paga encargos, mas ele está ajudando a sociedade, porque ele está diretamente trabalhando para trazer um ofício para esse camarada, para esse preso. Então, assim, eu só vejo coisas positivas. E tanto é, Rudney, que isso é uma verdade, que o estado de Santa Catarina hoje, e já há alguns anos, é o estado mais seguro do Brasil. É o estado onde a população se sente mais segura. A sensação de segurança do estado de Santa Catarina é a maior do Brasil. Então a gente entende, que aí volta para aquilo que eu falei para você, que segurança pública começa no sistema prisional. Então, assim, você tem um sistema prisional onde o Estado ele realmente tem o domínio das ações e, sobretudo, e é importante que a população entenda, quebrando o maior problema do sistema prisional, que se chama ociosidade, porque você tem que entender que essa ociosidade, essas 23 horas que o preso acaba passando dentro da cela, ela acontece da seguinte forma, Rudney. E aí eu vou falar para quem está nos assistindo 23 aqui. 23 horas porque uma hora 23 de banho horas de banho de sol, mas 23 horas dentro da cela. Então o que é que acontece? Para que a população entenda o que acontece no presídio. O preso, ele acabou de cometer um crime, ele foi preso em flagrante pela polícia, passou pela audiência de custódia, ele vai passar 5 dias ali no reconhecimento. Nós temos uma cela que se chama cela de reconhecimento, que é onde o chefe de disciplina da unidade vai definir para qual local o preso vai. Para qual pavilhão. Para qual pavilhão ele vai. Você vai entender por que o presídio ele acaba sendo o terreno mais fértil para o recrutamento de uma facção criminosa. O presídio vai passar 5 dias no reconhecimento. Vamos dizer que ele é de determinado bairro que é dominado pela facção X. Automaticamente ele já vai dizer assim, eu vou querer ir para o pavilhão que o bairro... Porque a minha família vai ficar lá no bairro, né? Então, se de repente eu for para o pavilhão Y, os presos de lá vão dizer... Vai ter confronto. Aí ele já vai... Ele já vai se colocando naquele pavilhão da facção. Quando ele chega no pavilhão, que é assim que acontece, tá? É importante que o pessoal entenda. Ele chegou ali, o Estado, ele não vai receber nada do Estado automaticamente. Ele não recebe roupa, sabonete e tal. E os outros presos já vão começando. Vamos ajudar o parceiro que acabou de chegar aqui, ó. Você tem sabonete? Tem, não? Toma um sabonete. Arruma uma roupa pra ele aqui. Arruma aqui, tu vai dormir aqui. Ou seja, ali naquele momento, meu irmão, ele acabou de ser recrutado pela facção. É isso que nós estamos falando. Nós temos que acabar com esse poder que o sistema prisional está dando para as facções, para que elas consigam mais membros. Então,
Se ele chega numa unidade prisional que é totalmente planejada e controlada pelo Estado, esse preso ele não vai ser recrutado tão facilmente pela facção. Porque ele vai chegar, ele vai ter o seu espaço, ele vai ter local para trabalhar, lógico, aquele que quer trabalhar e aquele que pode trabalhar. Porque, como eu te disse, lá em São Cristóvão do Sul, são 1.850 presos, 300 não trabalhavam. Esse projeto, ele termina quebrando um ciclo vicioso que acontece dentro dos presídios. Quebra um ciclo vicioso que acontece nos presídios. Essa é a realidade. O preso chega na unidade prisional e ele precisa se sentir abraçado. Se o Estado não abraça, quem vai abraçar ele vai ser a facção. Coronel, o senhor quebrou um paradigma ao longo dos anos na Polícia Militar. Eu acompanho os comandos da Polícia Militar há anos, como jornalista, anteriormente também trabalhando no setor público, e eu pude observar, não desmerecendo os demais que já passaram nos comandos da Polícia Militar do Estado, mas o senhor foi o único até hoje daquele que era de fato operacional. E aí as suas redes sociais contam sua própria história, é o seu maior portfólio. Aí é só abrir as redes sociais, o seu Instagram do Coronel Sérgio Fonseca. O senhor é aquele que era o comandante da tropa, o senhor era o responsável por toda a Polícia Militar da Paraíba, mas nas principais operações o senhor estava em operação, sem a redundância do tema, mas o senhor estava em operação. Não era aquele só que dava ordem para os seus comandados irem e executarem, o senhor ia também para a linha de frente. O que lhe levou a tomar essa decisão de ir para o confronto, ir para a linha de tiro, para a frente de batalha como um soldado, como um cabo, como um sargento, ou seja, personagens de menor patente, mas a maior patente da Polícia Militar foi também para a mesma linha de frente que os demais. O que levou a tomar essa decisão? Rudê, aproveitando, né? Hoje é dia 25 de agosto, é dia do soldado, né? Então, todo policial, ele é um soldado. Do coronel ao soldado, todos são soldados. O que me levou a ir para a linha de frente, primeiro que, assim como no sistema prisional, que eu te falei, fui diretor, fui gerente da Polícia Militar, eu fui tenente, comandei a tropa de choque, sempre fui um oficial de rua. E no comando geral, eu precisava ir para a rua para entender o que estava acontecendo na rua. Porque quando eu era tenente, Rudney, a maior preocupação que a gente tinha era 2 elementos numa moto. Geralmente um ou os 2 armados. Isso é que era a grande preocupação que a gente tinha. Quando eu volto no comando geral, como coronel... Essa era a caracterização. Essa era a caracterização de poucos anos atrás. Não era assim? Isso. 2 elementos numa moto. A moto preta e tal, aquela resenha. Para ver, para abordar. Para abordar. Quando eu volto agora, eu começo a ver nas ruas o domínio territorial. Ou seja, as facções criminosas que começam dentro do sistema prisional, que começam seus exércitos dentro do sistema prisional, dominando territórios. E eu comecei a ver, Rudney, nas nossas abordagens, até porque na rua eu não gostava de ficar na viatura, eu gosto de ficar na incursão a pé, né? Nas áreas, sobretudo, que tinham ali o domínio territorial. Comecei a ter confronto com 15 elementos armados, 20 elementos armados, coisa que quando eu era tenente, para mim isso era impensável acontecer aqui na região metropolitana. De uma dupla passou para um grupo armado. Para um grupo armado, né? E ali, quando você está no fronte, quando você está com a tropa, primeiro você começa a entender a metodologia do que está acontecendo. Porque uma coisa, Rudney, é você ouvir o tenente falar, ou o sargento falar, ou o soldado falar, olha, no bairro tal a gente se deparou com 15 elementos armados. Outra coisa é você tá lá. O senhor entendeu que essa ação, que era uma ideia de 2, começou a ser uma ação coordenada quanto a esse movimento? Sem sombra de dúvidas. Então eu precisava entender esses grupos de 10, 15. E a primeira coisa que eu identifiquei, até porque quando a gente chegou na Polícia Militar, nós fizemos a mesma coisa. Isso é o básico da gestão, né? Um planejamento estratégico para identificar os pontos fortes, os pontos fracos da Polícia Militar. E aí, estando na rua, o principal ponto fraco que a gente identificou era o armamento que a Polícia Militar tinha. A Polícia Militar estava operando com uma pistola que tinha sido doada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu vou até falar o nome dela, PT-100.
uma pistola que tinha sido doada, eu acho que por volta de 2010, 2009, pela Polícia Militar de São Paulo. Então vamos lá. A Polícia Militar de São Paulo utilizou essa pistola ali por mais ou menos uma década, doou para nós ali em 2010, quer dizer, uma arma aí já com quase 26, 30 anos, era a arma que a nossa polícia estava utilizando, inclusive com o brasão da Polícia Militar de São Paulo. Bastante usada, né? Bastante usada. Então, vendo isso, a primeira coisa que eu vi foi entrar em contato com o governador João Azevedo e dizer, governador, a gente precisa trocar essa pistola. E o governador João Azevedo, de pronto, determinou, e você acompanhou, determinou que fizesse a compra. A mesma coisa, operando na rua, vendo esses grupos armados, muito bem armados, é só você acompanhar aí as notícias, as armas que estão sendo apreendidas hoje na Paraíba, que mais uma vez eu digo, antigamente eram impensáveis ser apreendidas aqui na Paraíba. O fuzil que a Polícia Militar utilizava eram fuzis doados pela Força Nacional. A Força Nacional é aquela força que fica lá em Brasília, que atua em todos os estados, que é formada por policiais militares de todo o Brasil, mas que sempre deixa os legados. Ou seja, o legado da Força Nacional, quando termina a Olimpíadas, ela pega lá uma quantidade X de fuzil e doa para a polícia tal, para a polícia tal, para a polícia tal. Os fuzis que a gente estava utilizando eram fuzis doados da Força Nacional. Nós apresentamos para o governador João Azevedo e compramos mais de 950 fuzis israelenses. Ou seja, o melhor fuzil do mundo. Agora a gente comprou tanto para as tropas especiais como para a nossa RP. E outro detalhe, coronel, até eu recebi esse feedback de alguns policiais na época, que a imprensa foi acompanhar esse recebimento de armamento e fardamento também da Polícia Militar, que o senhor vai falar daqui a pouco sobre esse tema. Eu senti o feedback de quem utiliza esse novo material, de dizer que melhorou em todos os sentidos, até mesmo, e aí é uma questão técnica nesse sentido, a questão do peso. Ele disse, olha, são armas muito mais modernas, muito mais, até a palavra é forte, mas armas mais letais, mais precisas, mas também com uma tecnologia bem mais avançada que elas têm quase menos de 50% do peso da outra. Ou seja, ajuda também até na desenvoltura daqueles que estão em operação no momento de uma operação policial. O peso menor, né, a facilidade do domínio da arma também facilitava. Sem sombra de dúvidas. Quando eu fui fazer o recebimento em Israel, a primeira coisa que, conversando com os operadores lá dos israelenses, eles disseram assim, eu não entendo como é que vocês no Brasil compram fuzis e não compram miras holográficas, que para nós se chama Red Dot, é aquela mira que fica em cima do fuzil. O que é que nós fizemos? Nós compramos miras holográficas para todos os fuzis. O que facilita num combate onde você... A precisão, né? A precisão. Você colocou aquele pontinho vermelho ali, atirou, vai ser em cima. Nós compramos, Rudney, mais de 3 milhões de munições, de cartuchos de munição, para que os nossos policiais pudessem treinar e operar com munições novas, logicamente. Mudamos o fardamento da polícia, que era uma reclamação muito grande da nossa tropa, né? Nós estamos num clima muito quente, então a nossa farda era muito pesada. Só o policial militar sabe, o colete, o fardamento, às vezes a temperatura, quem está no sertão sabe, às vezes dá temperatura mais de 40 graus. Você de colete com fardamento pesado, nós compramos um fardamento de melhor qualidade. Além disso, antifogo também, né? Exatamente, com uma resistência tanto à água quanto a sangue. Se o sangue bater no fardamento, ele repele. Claro que se você deixar ele em cima, o sangue vai ficar, mas pouco sangue batendo, ele vai repelir. Vai ser resistente também a chamas, lógico que não, se você passa tanto tempo no fogo, mas o suficiente para você passar por uma área que esteja ali em chamas. Então, assim, um verdadeiro equipamento de proteção individual. Um outro investimento importante que foi levantado no nosso planejamento estratégico como um dos pontos fracos da Polícia Militar, mas que também foi resolvido, está sendo resolvido, inclusive. Começou com o governador João Azevedo, está sendo continuado agora com o governador Lucas, eram as estruturas das nossas unidades. Nós tínhamos um grande problema nas estruturas, quartéis que não foram projetados para serem quartéis de polícia. Geralmente era uma escola abandonada, virava um quartel.
o governador João Azevedo, nós fizemos mais de 25 unidades, né? Em Guarabira nós estamos reformando, construindo praticamente. BPM, o quarto BPM. novo. Campina Grande, o segundo e o 10º. Já entregamos o batalhão de Patos, Cajazeiras, Souza, Catolé do Rocha, João Pessoa vai ser reformado o primeiro batalhão, entregamos o batalhão de choque. Enfim, Itabaiana já foi entregue o quartel. Não, são várias unidades, Alhandra, Mamanguape, todas as unidades estão sendo construídas no A própria casa da Polícia Militar, a sede da Polícia Militar. Exato. Então, ganhou uma unidade de respeito, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso a gente entendia que era fundamental para você trazer para o policial aquela dignidade, sabe, Rudney? Dignidade de dizer assim, pô, tô me sentindo valorizado, eu vou cair para dentro aqui, eu vou enfrentar mesmo o crime. E é o que tem acontecido, né? A Polícia Militar, ela todo ano, logicamente, não só a Polícia Militar, mas todas as forças de segurança do Estado, vem aí reduzindo os números, né? Sobretudo nosso principal indicador, que é o crime violento, letal e intencional, reduziu nos últimos 4 anos aí que a gente esteve no comando. Batemos recordes de apreensões de armas de fogo, de droga, e isso demonstra... A maior apreensão de drogas da história da Paraíba foi sob o seu comando. Exato. Então, assim, isso demonstra, Rudney, que investir no policial militar, investir no policial civil, investir no bombeiro militar, e aí a gente precisa dar uma investida grande, por isso que eu insisto muito nesse tema do sistema prisional. Investir no policial penal, investir na administração penitenciária é o segredo para que a gente tenha uma segurança de qualidade. Por isso que eu digo, é possível a gente trazer essas ideias positivas que Santa Catarina vem implementando aqui para o estado da Paraíba, até porque, Rudney, outros estados já estão fazendo esse caminho que Santa Catarina fez. O Paraná já é um exemplo disso, o Rio Grande do Sul começa a fazer, Minas Gerais também. Então, assim, é importante que a gente entenda que o sistema penitenciário realmente é a raiz que precisa ser combatida para que a gente consiga deter o crescimento dessas facções criminosas. Nós levamos para o público agora, que nos acompanha, todo o seu histórico, o que lhe levou até chegar no dia de hoje. O senhor está aqui já em outro cenário. O que impulsionou o Coronel Sérgio Fonseca, após todos esses relatos, após todo esse trabalho que veio desde o sistema penitenciário até o comando da Polícia Militar, ao seu desejo de representar a população da Paraíba, levando, emprestando seu nome para uma candidatura a deputado estadual? Vamos lá. As pesquisas que eu tenho ao longo do ano, pesquisas quantitativas e qualitativas, que qualitativas para mim são as mais importantes, é saber o que o povo da Paraíba está pensando. E um dos temas mais tocados nas pesquisas que eu pude rodar é que as pessoas sentem o desejo de sensação de segurança pública. E parece que o senhor se encaixa nesse desejo que a população tem. Foi esse o motivo pelo qual o senhor está emprestando o seu nome ao Partido Republicanos para representar como deputado estadual na Assembleia Legislativa? Rudney, eu já terminei meu tempo na polícia, né? Já completei os meus mais de 30 anos na Polícia Militar. Então eu já estou apto para ir para a reserva remunerada, né? Como a gente conversou aqui, eu tenho uma experiência que foi adquirida aí ao longo de mais de 30 anos, tanto na administração penitenciária quanto na Polícia Militar. Com essa experiência vivida, eu começo a entender, Rudney, que tem muitas situações que, como secretário, como comandante geral, você consegue resolver através de planejamento, através de operacionalidade. Mas algumas decisões mais estratégicas no combate a essas facções criminosas, você realmente precisa dar um passo a mais, que é exatamente estando na Assembleia. Na Assembleia você tem condições de propor leis, você tem condições de apresentar projetos como esse, que é um projeto, Rudney, que eu te digo que tem
tem pautado a política paraibana. Pude perceber que, vamos lá, citando nomes, até para mostrar o grau de importância do seu projeto. Depois que o senhor colocou o projeto em pauta há meses atrás, há tempos atrás, voltou com essa pauta depois de candidato, de pré-candidato e agora de candidato a deputado estadual, e aí esse projeto ele foi já comentado e também, não vou falar plágio, mas foi, aí a sua ideia foi levada também a público através de Efraim Filho e também agora através do próprio governador Lucas Ribeiro, né, falando sobre esse tema. Da sua visão, isso terminou lhe beneficiando? Porque, por exemplo, vamos lá, Lucas chegando, processo de reeleição, o senhor entende que ele vai encampar o projeto que o senhor idealizou? Sem sombra de dúvidas, até porque, Rudney, pela experiência que eu tenho de administração penitenciária, de polícia militar, esse projeto é um dos poucos caminhos que eu vejo para que a gente possa realmente ter um domínio efetivo do sistema penitenciário paraibano. Como eu te disse, não é uma questão de plágio, é uma questão de pesquisa de campo. Quando a gente pensou nesse projeto lá atrás, em 2019, nós fomos identificar nos estados do nosso país, até porque eu não poderia estar pensando em algo que acontece em outro país com uma outra legislação. Eu tinha que pensar em algo que estava dando certo no nosso país, submetido às leis do nosso país, no caso específico, a lei de execuções penais. E nós fazendo essa pesquisa de campo, nós identificamos que Santa Catarina estava mais avançado, tanto que como eu disse, o estado mais seguro. Então, eu entendo que essa ideia que a gente trouxe, que na verdade não é uma ideia minha, é algo que a gente foi lá e pesquisou e viu que estava dando certo em outro estado, está sendo agora entendida pelos candidatos da majoritária, que é algo que realmente muda o patamar da segurança pública do estado da Paraíba, sobretudo nesse enfrentamento de facções criminosas. Porque enfrentar a facção criminosa, Rudney, apenas nas ruas, trocando tiro, por mais que eu diga aqui que é fácil, porque é fácil para quem é policial que está lá nas ruas, mas é possível. Você arma bem a tropa, você treina bem a tropa e você vai lá trocar tiro com um criminoso. Isso é possível ser feito. Porque a tropa é mais bem armada e mais bem treinada. Agora, a gente não pode atuar só na consequência, não. A consequência é o enfrentamento. A gente tem que ir lá na causa. A gente tem que diminuir a reincidência. O que é que faz que mais de 70% das pessoas que saem do presídio, mais de 70%, elas voltam de novo para o crime? É porque a gente está falhando lá dentro. Nós temos que entender, a população tem que entender, que a gente faz até um trocadilho, que a gente diz o seguinte, ó, o preso hoje está contido dentro do sistema, mas amanhã ele vai estar contigo na rua, porque no Brasil não existe prisão perpétua. Ele vai passar 1 ano, 2, 10, 15, 20 anos preso, mas uma hora ele volta. Então a gente tem que entender o seguinte, ó, existe até uma sabedoria popular. As pessoas, elas dizem o quê do presídio? Elas dizem assim, ó, o cara entra roubava uma galinha, voltou um assaltante de banco. O presídio é uma universidade do crime. Se profissionalizou. Você está entendendo que até a população entende que a metodologia que está sendo utilizada está errada? A metodologia... Ao invés de se ressocializar, se profissionaliza. Se profissionaliza. Agora, a gente está propondo que ele se profissionalize com uma profissão de verdade, não é de passar 23 horas debatendo com outros criminosos se ele vai para a facção A, se ele vai para a facção B, se ao invés de roubar galinha ele vai roubar banco. Não é isso que a gente tá. A gente tá querendo que ele vá trabalhar. Tanto que no nosso Instagram a gente entrevista um preso lá de Santa Catarina que foi condenado lá por assalto a banco na época, e que ele fala, no dia que eu falei com ele, olha, se você quiser eu tiro a sua imagem. Ele disse, não, eu quero que as pessoas me vejam. Eu autorizo que o senhor coloque a minha imagem, porque senão as pessoas podem pensar assim, não, o coronel entrevistou alguém e disse que era. Não, as pessoas podem ver o meu rosto. E ele fala lá no Instagram que o momento que ele teve
quando ele chegou no presídio, ele começou a trabalhar, ele começou a ter um outro pensamento. Primeiro porque ele disse para mim, disse assim, coronel, eu fiquei muito preocupado quando eu fui preso, eu disse, quem é que vai sustentar minha família? Quando eu comecei a trabalhar, que uma parte do meu salário ia para minha família, ele disse assim, eu já comecei a ficar um pouco mais tranquilo, porque eu sei que o pão de cada dia não vai faltar lá em casa. Mas ele aprendeu um ofício. E esse ofício que ele aprende, a gente tem que entender que você consegue começar a mudar o valor que o camarada Além tem. da ocupação da mente. Da ocupação da mente. A ociosidade ela é muito ruim para qualquer pessoa, não é só preso, não. A ociosidade é ruim até pra gente. Se você assistir o programa, esses programas aí, esses reality show aí, você coloca lá homens bonitos, mulheres bonitas, piscina, show, festa, e o pessoal daqui a pouco tá se engalfinhando. Imagine 40 pessoas dentro de uma cela, que só cabe 5, 10. E todos eles com histórico negativo. De violência. Você tá entendendo, Rudinei? Por que é que se torna uma universidade do crime? Porque o cara, ou ele piora, ou ele é devorado lá dentro. Mas quando você coloca o cara para trabalhar e custear, que é o mais importante, ele começa a entender que a vida do crime não é a única, não. Que ele pode acordar cedo, trabalhar. Então vamos lá, o cara passa 20 anos preso. Já pensou ele passar 20 anos trabalhando, acordando cedo, trabalhando, ele começa a mudar os valores dele, rapaz. E aí quando ele volta para a sociedade, porque mais uma vez eu vou dizer, ó, para você estar nos assistindo aí, ó, ele vai voltar para a sociedade. Não sou o que estou dizendo, Inevitavelmente. não. Inevitavelmente. Então, assim, esse caminho e essa proposta que a gente apresentou, a gente começa a entender que os governadores também estão entendendo. Ou os candidatos a governo, no caso, o nosso governador Lucas, né? O pré-candidato Efraim e o pré-candidato Cícero também já falam na mesma, já tem essa mesma linguagem. Encamparam a mesma ideia. Encamparam a mesma ideia. Por quê? Porque essa ideia, ela pode talvez não ser a melhor solução, mas ela é uma solução. E a gente tem que ter uma solução, porque a gente já entendeu que a forma como está sendo conduzido o sistema penitenciário, não só da Paraíba, mas de todo o Brasil, até porque existe uma DPF, a 347, que fala sobre o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Como e um deles, superlotação. Como é que o senhor tem sido recebido ao longo das suas andanças pelo estado? Eu pude perceber também nas suas redes sociais que o senhor visitou as diversas cidades. Já foi ao Sertão da Paraíba, já foi ao Brejo, a semana mesmo esteve no Brejo da Paraíba, na Grande João Pessoa, que é o seu principal reduto. Mas vamos lá, como é que o senhor tem sido recebido pela população, pela própria classe dos policiais militares que ele recebe nas cidades, mas pela população em geral? Eu vi fotos suas nas feiras livres, visitando as pessoas e levando essa mensagem. Como é que o senhor tem sido recepcionado pela população em geral? Rudnei, por incrível que pareça, as pessoas que mais comentam sobre essa ideia e que mais me agradecem por essa ideia, sabe quem são? São os familiares dos presos. Olha aí. Eu tive essa semana em uma feira, uma delas eu até postei no Instagram, de uma senhora que ela fala, coronel, o senhor salvou a vida do meu neto. Ela fala, porque eu fiz a prisão do neto dela. E ela disse, se não fosse o senhor ter prendido meu neto, talvez ele hoje estivesse morto. Mas tem uma parte que a gente fala que não saiu no Instagram, que ela falava exatamente sobre essa questão do trabalho do coronel. Eu vi esse projeto que o senhor está levando, de levar os presos para trabalhar, porque o familiar que está aqui fora, o familiar aqui, porque a gente tem que entender o seguinte, ó, toda quarta-feira e todo domingo que tem visita no sistema penitenciário, se você passar na frente do presídio do Roger, no Silvio Porto, você vai ver lá uma multidão, não é assim? Familiares esperando para as visitas. Então, assim, esses familiares, eles querem esses presos de volta melhores. Eles não querem eles piores, não. Então, por incrível que pareça, eu sou abordado por familiares de preso agradecendo por esse projeto. Por dizer assim, pela perspectiva de saber que o Estado, hoje, né, que os candidatos a governo estão comprando essa ideia de tirar os presídios dos centros urbanos, colocar em um local mais afastado, mas que esses presos eles possam trabalhar. Porque quem está aqui fora e que tem um familiar preso,
ele quer o melhor pro seu familiar estar preso, porque assim, o preso ele tem a família. E o familiar, muitos já me procuraram mesmo, Rodinei, para dizer assim, coronel, eu vou votar no senhor por causa desse projeto. Eu quero ter o meu filho recuperado. E uma das formas de recuperar realmente é o trabalho e a educação, não tem jeito. Além de tudo, o senhor tem um trabalho focado, além da área de segurança pública, a parte política, o senhor decidiu marchar com o Partido Republicanos. O que lhe levou a escolher o Republicanos e como tem sido o seu trato no meio político? Eu sei que é a sua primeira experiência, de fato, na política partidária. O que o senhor pode somar da sua experiência ao longo dos anos na segurança pública com a política partidária? Rudei, eu escolhi o Partido Republicanos pela maturidade política do Partido Republicanos. Tem até uma simbologia no seu número escolhido, né? 10 do Republicanos, 190 da Polícia Militar. Da Polícia Militar, exatamente. Eu vejo que o Republicanos é um partido que tem uma maturidade muito grande, né? Tanto que me deixou, inclusive, à vontade para que eu escolhesse o candidato a nível federal, sem nenhum problema, sem nenhuma imposição, né? Entendo que, pelo fato de ter sido secretário e pelo fato de ter sido comandante-geral, Rudney, apesar de não ser político, você acaba lidando com políticos praticamente todos os dias, com os deputados, e acabei fazendo uma amizade com muitos políticos paraibanos, né? Sobretudo na Assembleia Legislativa, onde o Republicanos acaba tendo maior número, né, de deputados. Maior bancada, né? A maior bancada, né? E assim, o convívio com esses deputados, como comandante, como secretário, foi sempre um convívio sempre de muita cordialidade. Então eu entendo que a escolha para o Republicanos, primeiro se deu pelo convite que recebi, né? Foi o primeiro partido que me convidou. E, logicamente, depois que eu dei a palavra para o Republicanos, ao deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, eu não tinha mais como voltar atrás, né? Mesmo depois recebendo convite de outros partidos, eu já tinha dado a minha palavra para o Republicanos. E vejo o Republicanos como um partido que, em eleito, eu terei condições de, junto com a bancada dos Republicanos, conseguir aprovar projetos importantes para a área de segurança. Até porque, nessa nossa virada de chave, de sair do comando da Polícia Militar para uma vida política, a nossa missão ela continua sendo a mesma, que é a missão da segurança pública, é representar a segurança pública na Assembleia. Nós sabemos que a Assembleia é a casa do povo e a segurança pública ela precisa estar representada. E lembrando que nos últimos tempos, a segurança pública, por exemplo, vamos lá, de uns tempos para cá, a Assembleia tem tido, nos últimos tempos, teve, agora na Câmara Federal, Cabo Gilberto, que passou pela Assembleia, Isso. o próprio Sargento Neto, Sargento Rui, ou seja, pessoas do meio da segurança pública que transitaram e transitam no meio político dentro da Assembleia. Ou seja, a população da Paraíba também já entendeu que precisa de representantes dessa área lhe representando. Foi por isso também, por essa leitura de entendimento que o senhor está emprestando o seu nome para estar ali defendendo não só as pautas da segurança pública, mas outras pautas que são inerentes ao povo do Estado? Sim, sem sombra de dúvidas. Como eu disse, o Republicanos tem a maior bancada e o Republicano é um partido, como eu falei, muito maduro. No Republicanos, você tem condições de dialogar. Eu acho que o diálogo hoje é fundamental dentro de uma articulação política. Porque mesmo sem ser deputado,
Mas como comandante-geral, nós conseguimos fazer muitas articulações políticas, muitas articulações políticas com o presidente Adriano Galdino, por exemplo, a lobby da Polícia Militar, né? O próprio destravamento da Bolsa de Desempenho. A lobby foi uma conquista gigantesca, né? Gigante. Mas o diálogo, ele é fundamental. Então, o Republicanos é um partido que consegue dialogar. E eu entendo, Rudinei, que neste momento em que o Brasil está muito polarizado, o diálogo ele é fundamental para que uma categoria como a Polícia Militar, mas todas as instituições das forças que representam as forças de segurança do nosso Estado, consigam avançar. A gente conseguiu muitos avanços com o governador João Azevedo, mas sempre no poder do diálogo. E eu vejo que essa escolha para o Partido Republicano, ela era coerente e ela era a mais adequada neste momento, para que a gente pudesse realmente tratar de pautas da segurança pública, porque, afinal de contas, é a área onde a gente vem militando há mais de 30 anos, mas sabendo que, como eu disse, Rudinei, parte do enfrentamento da polícia com o criminoso, com a facção criminosa, ela é a consequência, né? Segurança pública é muito mais do que isso. Segurança pública dialoga com educação, segurança pública dialoga com lazer, segurança pública dialoga com esporte, segurança pública dialoga com infraestrutura de um bairro que está ali escuro, que precisa ser iluminado, com um bairro que está muito sujo, que você precisa limpar, porque até essa questão da organização ou da desorganização de uma comunidade vai influenciar na segurança pública. Então, assim, segurança pública iluminação dialoga com muitos temas. Então, assim, eu entendo que o Republicanos é o partido que nos dará condições de ter esse diálogo com o Poder Executivo e com os próprios deputados que ali fazem parte da Assembleia Legislativa. Coronel Sérgio Fonseca, deixar esse espaço já no finalzinho da tal da política para o senhor se comunicar com quem está nos acompanhando agora, nesse momento de sua conclusão, no momento de suas considerações finais, para o senhor falar para o seu público, ter a oportunidade de fazer o seu pedido de voto, divulgar aí para quem está nos acompanhando e aí trazer esse ponto importante. Já são mais de 2.300.000 visualizações só esse mês Natal da Política, e o senhor vai poder se comunicar com todas essas pessoas a partir de agora, falando o seu propósito e também fazendo o pedido de voto, trazendo o seu número para quem nos acompanha. Rudinei, primeiramente eu gostaria de agradecer a você pelo convite. É uma honra participar da tal da política, até porque a tal da política é que define o futuro de você que está nos assistindo agora. Existe uma frase muito antiga que é atribuída a Platão, que diz o seguinte: você pode até não gostar de política, mas alguém vai gostar da política. E essa pessoa vai definir o futuro da sua vida. Então, pela experiência que tenho na segurança pública, por um tema tão importante como é a segurança pública hoje, não só para Paraíba, mas para todo o Brasil, gostaria de deixar o meu nome, Coronel Sérgio, à disposição da população paraibana, para que a gente traga toda a experiência adquirida ao longo desses mais de 30 anos para a Assembleia. E para a gente poder aí contribuir nessa missão, que é a missão de proteger a vida do cidadão paraibano. E como toda oportunidade tem que ser aproveitada, Coronel Sérgio, segurança no que faz, meu número é 10190. Tá aí essas frases finais do Coronel Sérgio Fonseca, ex-comandante da Polícia Militar da Paraíba, passou por muito tempo
comandando e fez as grandes revoluções na Polícia Militar do Estado, na segurança pública, também no sistema prisional. É candidato a deputado estadual pelo Partido Republicanos. Fazendo a propaganda dele também aqui, o número dele é 10.190. 10 do Republicanos, 190 da Polícia Militar, junta tudo, fica 10.190. É um nome importantíssimo para representar o Estado a partir de janeiro de 2027. Agradecer ao senhor pela vinda, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco no Natal da Política e nos moídos que ela traz. Eu é que te agradeço, Rudinei, que Deus continue te abençoando e abençoando a nossa audiência, que eu não tenho dúvida que estará bombando aí agora durante essas uma hora aí de programa, né? Obrigado, Coronel Sérgio Fonseca, e você que ficou nos acompanhando a Natal da Política de hoje. Conversamos com o ex-coronel da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca, ex-comandante da Polícia Militar do Estado. Por muito tempo deixou um grande legado e agora vai buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Paraíba. Por aqui eu me despeço e volto na próxima quinta-feira com mais uma entrevista, com mais um personagem que conta a história, que traz bastidores e as leituras da política estadual e nacional. Fiquem todos com Deus. Quinta-feira a gente volta. Um abraço a todos. Tchau, tchau.